Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ricardo Grangeiro aqui para mais um vídeo de fechamento do nosso mercado, né, do semanal. Mas antes da gente começar essa análise, eu queria agradecer a audiência de cada um de vocês, que é muito importante para esse fortalecimento do projeto Renda Mais, né, que tem como objetivo divulgar o conhecimento aqui da análise técnica no mercado financeiro, né, para quem está aí buscando uma alternativa de renda, né, eu tenho como objetivo transformar a vida dessas pessoas que têm esse interesse e compartilhar o conhecimento que eu já adquiri ao longo desses anos trabalhando com isso, né. Então, se você souber de alguém que tenha interesse por essa parte de leitura, encaminhe o vídeo para eles, e se você gostar do conteúdo, no final deixa um like, que vai ajudar bastante no fortalecimento do projeto, tá bom? Vamos começar aqui pelo índice, né? A gente está aqui uma clara tendência de baixa já há algum tempo, desde o começo de abril, né? Aqui desde o dia 4 de abril, ele fez esse topo mais alto, né? Se a gente olhar a questão dos indicadores, a gente percebe aqui que ele justamente está confirmando essa queda, né? Então aqui a gente tem tanto no ABV como no estocástico. O estocástico é essa linha rosa cruzando a média de 3 períodos, né, que é a verde, justamente na região acima do 80, que é a região que a gente chama de sobrecomprado, né? Então tem uma indicação aqui clara de uma tendência de baixa, o início de uma tendência de baixa, né? Aqui no MACD da mesma forma e aqui no IFR a mesma coisa. Nesse indicador da própria Nelogica, que é um buscador de pullback, a gente percebe que no alinhamento aqui a gente tem uma diminuição do volume, mostra justamente esse recuo, né, dos preços. Então aqui a gente tem uma confluência de todos os indicadores mostrando que a gente está iniciando uma tendência de baixa, né? E foi exatamente o que aconteceu. Se a gente observar aqui, ó, nesse primeiro movimento, em quase um mês a gente teve uma queda de 22 mil pontos, né? Ele retornou, testou aqui um novo topo, em 15 dias quase 10 mil pontos, e voltou a cair por mais um mês, fazendo mais uma queda de quase 18 mil pontos. Então, se a gente observar desde o início da queda até agora, né, de abril até agora, 66 dias, a gente está com quase 30 mil pontos de baixa no nosso índice, né? Isso daqui se dá muito pela questão do aumento dos juros, porque como todo mundo sabe, né, se vocês observarem aqui do lado direito, eu deixo aqui os juros tanto para o vencimento de 23, 24, 25 e até 30, né? Então aqui a gente tem no acumulado uma variação altista, né? E como a gente tem visto a Selic subindo, isso encarece os investimentos das empresas. Então acaba que reflete para a gente numa queda da bolsa, justamente porque fica mais caro o dinheiro, né? As empresas se financiarem, né? Só que eu queria comentar aqui com vocês o seguinte, que essa semana, né, a gente teve uma recuperação, e se a gente observar, a gente tem aqui, a gente pode traçar uma linha, uma LTB, né, que é uma linha de tendência baixa, justamente quando a gente tem a virada das médias aqui, né, eu imaginava que ao longo dos próximos dias, né, eu imagino que ele possa vir buscar essa região para fazer esse toque, né? Então o que acontece é o seguinte, essa semana eu estava esperando que ele fosse pelo menos vir buscar esse topo aqui para romper essa região de resistência, né, do preço,
para que ele pudesse tomar uma recuperação, né, como ele estava vindo ao longo da semana, né, em alta, porém no dia de hoje ele deixou esse padrão aqui de baixa, tocando na média de 200, né, ele testou a média de 200 aqui, e fechou com um candle baixista, né. Aqui a gente pode considerar dois cenários, que é o seguinte: a gente pode trabalhar com uma barra ignorada aqui e na próxima semana ele continuar o movimento de alta. Nesse caso a gente pode fazer um espelhamento desse fundo mais baixo, né, com o primeiro alvo aqui, nesse topo. Então a gente tendo uma confirmação, né, seria muito interessante que ele tivesse uma abertura acima desse topo na semana que vem, na segunda já, né, aqui um candle de alta acima dessa região, justamente para que a gente pudesse ter uma recuperação vindo buscar aqui a região dos 107 mil pontos, né? Isso se confirmando e a gente traçando todos os alvos, a gente tem aqui uma região de briga nos 114 mil pontos. Ele poderia, né, ele não vai direto, como vocês sabem, porque geralmente ele tem uma respirada antes, só que ele pode estar vindo justamente trabalhar nessa região aqui, ó, caso ele confirme, né, o rompimento dessa região dos 104 mil pontos. Então, acontecendo isso daqui, a gente pode esperar, né, esse movimento de alta. E como eu sempre falo, né, se isso não acontece, porque às vezes você faz essa análise perfeita e ela não te permite, a gente pode estar trabalhando com os alvos de baixa, que é justamente você traçar o Fibo, né, desse topo aqui nesse fundo, para que a gente tenha aqui um primeiro alvo na região dos 93 mil pontos, né? Então vamos ficar bastante atento nessa movimentação do índice, né? Que ele tem, como eu estou dizendo, ele está sofrendo um pouco com essa baixa, mas já deu algum sinal aqui de recuperação, né? E pode retomar o movimento de alta, que seria muito interessante para nós, né? A gente indo para o dólar, praticamente o movimento está sendo o inverso, né? Que eu tenho comentado com vocês da questão da correlação que o índice tem com o dólar, né? Nos últimos dias ele tem apresentado uma divergência nisso, porque às vezes o dólar está caindo e o índice também está caindo, mas via de regra isso não acontece. Então essa semana aqui, como a gente teve essa recuperação no índice, a gente teve uma semana de baixa no dólar, né? Se vocês observarem, ele está corrigindo exatamente numa região de Fibo, né? Ele deixou aqui um padrão, e se a gente for observar e traçar a linha nessa região desse topo, a gente tem também nos indicadores justamente as confirmações que eu tenho comentado com vocês, né? Eu tenho estudado bastante esse alinhamento dos indicadores, né? Então aqui a gente tem um OBV virando, um estocástico acima do 80, que é um mercado sobrecomprado, então ele vira, ele cruza a média, né? Aqui a gente tem também no MACD a mesma coisa, uma diminuição, uma divergência de baixa no volume aqui, e um cruzamento, já a média do MACD, a rosa, tocando, né, a 9 períodos, que é justamente para virar. No IFR a mesma coisa, e no buscador de pullback a diminuição do volume de compra. Então isso daqui mostra para a gente justamente essa queda, né? Ele rompeu essa região aqui que a gente já
já estava trabalhando, já estava esperando, né? Ele rompeu essa região de resistência nesse momento aqui, fez uma correção e continuou uma tendência de alta. Só que aqui ele enfraqueceu o movimento e começou a cair, tá bom? Eu vou comentar com vocês, eu vou colocar no tempo gráfico de 5 minutos, que eu fiz uma postagem pela manhã mostrando, né, para vocês a ideia do que tem acontecido muito no dólar ultimamente, que praticamente a primeira hora de trabalho do pregão ele sempre tem apresentado falsos gatilhos de entrada, né? Então, o que a gente está sempre acostumado a trabalhar são os rompimentos de pivô, embora, né, a gente tem uma estatística muito alta desses falsos rompimentos, né, mas aqui indicava que aqui poderia ter um movimento de alta justamente quando esse candle número 7 viola o candle de abertura. Então, eu fiz um post no meu Instagram falando que aqui é uma região perigosa, né, justamente por causa da banda de Bollinger, que nesse caso aqui, nesse momento, ela estava se estreitando, né, e vindo do fechamento de ontem, ela estava trabalhando dentro, né, ela estava muito estreita aqui, trabalhando dentro. Mesmo com essas violações, ela estava fechando geralmente aqui dentro da banda de Bollinger. Então aqui é uma região muito complicada para a gente operar, não dá para operar essa região, porque a gente não tem uma definição de direção do mercado, né? Então eu tenho orientado os meus alunos a tomarem bastante cuidado para essas operações, porque às vezes você toma um stop na primeira operação e aquilo já te afeta o psicológico, né? Porque você precisa correr atrás do prejuízo e às vezes em algumas situações esse prejuízo só aumenta e você sai no final do dia com stop, né? Então eu tenho orientado para tomar bastante cuidado, ter essas confirmações que eu tenho mostrado aqui pelos indicadores, né? E de fato isso aconteceu, ele não rompeu, começou a trabalhar em baixa. Nesse momento aqui, eu fiz a entrada após esse rompimento desse pivô de baixa, né? Aqui nessa região aqui, ele rompeu aqui, e eu vim aproveitar esse movimento de baixa, né? O interessante é que eu fiz uma projeção, eu esperava pelo indicador que estava me mostrando aumento de volume, né? Eu tenho uma outra tela que me mostra as posições do book, tinha aumentado a participação dos big players, né? E nesse momento eu esperava que ele viria atingir o segundo alvo, como ele cravou praticamente aqui, e eu continuei na operação esperando que ele viesse buscar o terceiro alvo na primeira perna, né? Porque ele estava fazendo isso já durante praticamente a semana inteira. Então eu coloquei uma saída com 30 pontos nessa região aqui, e por um ponto ele não tirou a minha saída, né, meu stop gain, e retornou. Ele fez um movimento aqui consolidado, né? Então ele me tirou aqui no stop gain de 20 pontos. Eu esperei uma nova entrada. Aqui, se vocês observarem, a gente não tem a confirmação nos indicadores, mas a gente tem um setup clássico, que é justamente um martelo, né? Praticamente um doji, né? Nessa região aqui, que é justamente o toque. Ele deixou uma armadilha, né? Um trap aqui na média móvel de 20 períodos, e ele não conseguiu passar dessa região. Então eu imaginava o seguinte: como ele estava vindo numa tendência de baixa muito forte e o índice subindo, eu acreditava que ele continuaria caindo. Eu fiz uma nova entrada no rompimento dessa mínima. Ele fez mais dessa região,
Eu imaginava que ele atingiria o terceiro alvo, ele fez isso, né? Ele deu aqui quase 40 pontos. Quando deu 20 pontos, mais ou menos nessa região aqui, ele fez esse movimento de recuperação, eu saí e encerrei o dia nesse momento aqui com 40 pontos de lucro no dólar, né? Então, depois disso ele consolidou, a gente pode até ter algum indicador aqui que mostra, né, uma possível nova entrada, mas é o que eu tenho sempre falado para os meus alunos. Se você consegue boas operações na parte da manhã, principalmente numa sexta-feira, difícil como foi hoje, por causa do anúncio do payroll, né, embora não tenha mexido muito com o mercado, mas sempre é um dia de cautela, né? E isso daqui é interessante o seguinte: você fez a movimentação na parte da manhã, conseguiu o seu lucro, sai do mercado, porque já aconteceu comigo algumas vezes de passar 4 dias de gain, segunda, terça, quarta e quinta, e na sexta-feira, por um dia de fúria, às vezes uma análise errada, não querendo aceitar um stop, por exemplo, devolve todo o ganho da semana. Então isso nunca é interessante, né? Todos os grandes professores falam isso, e eu uso também como minhas palavras. Você precisa proteger o seu capital, você precisa estar vivo para mais um dia de combate. Às vezes acontece de sair no stop um dia ou outro, né? Mas precisa ter bastante cautela nesse momento, né? O que eu sempre digo: você analisar o gráfico do lado esquerdo é muito mais fácil quando ele está parado, porque você consegue ver muitos padrões que a gente vem estudando, né? Cruzamento de médias, se traça um Fibonacci, você vê que ele alcança, né? O problema é do lado direito do gráfico, que é justamente quando ele está em movimento, que entra um componente nessa equação que, na minha opinião, é o mais difícil do mercado, que é justamente o psicológico. Então a gente precisa ter muita atenção, muita cautela para não cometer esses erros, né, de entregar todo o lucro, às vezes, para uma operação errada. Tá bom, pessoal? Antes de finalizar, eu vou só fazer um comentário com vocês. O pessoal tem me perguntado, né? Eu tenho feito as análises tanto do índice quanto do dólar aqui da nossa B3, e tenho feito vídeos separados de análise de criptomoedas, né? Principalmente o Bitcoin. E o pessoal tem me perguntado se esse tipo de material que eu estou usando serve para qualquer operação, né? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o seguinte. Eu estou com um gráfico aberto do SP500, que é justamente no tempo gráfico de 1 hora, e eu vou mostrar aqui para vocês que a gente consegue fazer a mesma leitura em qualquer ativo que tenha volatilidade, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um Fibonacci e eu traçar desse fundo, eu tive aqui um padrão clássico, que é uma estrela cadente, depois de tocar, né, se vocês observarem aqui, você tem uma estrela cadente aqui, depois de tocar a média de 200 períodos, né? Então, ele fez toda essa queda. Eu posso fazer o seguinte: eu pego esse fundo, traço uma linha do Fibonacci nessa região, deixa eu corrigir aqui, eu traço um Fibonacci dessa região aqui, desse fundo, nesse primeiro topo, né? Então o que acontece? Se vocês observarem, isso precisa dar certo, ó. A ferramenta. Deixa eu pegar aqui de novo. Vamos lá. Eu traço desse fundo aqui. O primeiro alvo é sempre a primeira linha, né? Então o que acontece? Eu traço do fundo nesse primeiro topo, eu atingi os alvos, eu tenho a permissão para fazer
uma nova medição, que seria com o segundo alvo, que é o 50%, né? E se vocês observarem, olha que interessante, que é justamente aonde ele crava o último movimento, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui um segundo alvo cravado justamente no toque da média de 200 períodos. Então, a gente consegue usar esse tipo de ferramenta para qualquer tipo de análise, né? Qualquer tipo de ativo. Então eu vou fazer só mais uma aqui para mostrar para vocês. Geralmente quando a gente faz de todo o movimento, a gente procura pontos de reversão, né? Então, se eu taçar aqui de novo, usando, né, o topo mais alto no fundo, que é esse topo aqui mais alto, no fundo mais baixo, observem aqui comigo que é muito interessante essas análises, que é justamente o seguinte, é onde ele deixa o padrão de reversão, 50% de todo esse movimento, é onde ele veio brigar aqui, depois ele caiu, ele virou as médias, né? A média rápida cruzou aqui a 9 períodos, então aqui quem gosta de operar esse tipo de setup, quando cruza a média de 9 períodos, cruza a de 20, tem gente que faz a venda, então pegaria todo esse movimento aqui, pelo menos, né? Se tiver um pouco mais de ousadia, poderia pegar até essa baixa, depois ele corrige, consolida essa região, ele vem brigar onde de novo? Justamente no toque da 200 e na região de 50% do FIBO. Tá bom, pessoal? Então com isso eu só queria ilustrar, né, que a gente consegue fazer essas análises em qualquer tipo de ativo que você queira operar, seja ações, seja índice americano, seja o nosso índice aqui, o nosso dólar, né, seja criptomoedas. A questão é justamente você ter esse conhecimento, essa leitura de saber os movimentos que o mercado está te apresentando, conhecer os gatilhos de entrada e de saída, né? Traçar os alvos que te permitem visualizar a entrada e até possivelmente aonde ele vai. Normalmente primeiro e segundo alvo são os que são mais usualmente atingidos, né, 90% do tempo. O terceiro é um pouco mais arriscado, então precisa ter mais cautela para trabalhar com ele, né? Então se você opera um contrato, eu sugiro que você saia da posição geralmente no primeiro. Dependendo da força do mercado, você consegue arrastar até um segundo, mas não mais do que isso, porque é muito difícil os dias que ele atinge o terceiro de uma única vez, né? Se você tiver mais contratos, uma mão maior, você pode ir fazendo saídas parciais ao longo do caminho. Então você deixa uma parte dos seus contratos no primeiro alvo, garante já uma parte do lucro, arrasta para o segundo e leva o mínimo possível, né? 70% você pode descarregar nos dois primeiros alvos e leva 30% do seu capital para o terceiro alvo. Se caso atingir, você sai com um lucro maior. Se não atingir, você não sai no prejuízo, né? Você consegue ter o seu lucro do dia. Tá bom, pessoal? Só para reforçar, como eu sempre tenho dito em todos os meus vídeos, esse vídeo é somente educativo, né? Mostra a minha opinião em relação ao mercado, as análises que eu tenho feito baseado nos estudos que eu fiz, né? O conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. E isso aqui não se trata de uma recomendação de compra ou venda, né? Mas justamente é só uma orientação. Eu espero que todos tenham um ótimo final de semana, bons trades, e a gente se vê na próxima.